Mesmo com a indicação de sucessor do ex-presidente Bolsonaro, a candidatura de Flávio ainda enfrenta disputas na direita. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Hetti. E eu sou Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Se eu tivesse de escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tinha dúvida, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele. Só que política não se faz só com amizade, faz com pesquisas, com viabilidade, ouvindo os partidos aliados. Isso não pode ser uma decisão apenas do PL, tem que ser uma decisão construída. É muito importante nós unificarmos todo o campo político de centro e da direita, porque senão nós não vamos ganhar a eleição. Bom, a gente passou esse ano inteiro falando que o Bolsonaro ia ter que escolher alguém, né? Que ele tinha que ungir um nome, etc e tal. E aí a gente sempre falava dos governadores, Tarcísio sobretudo, né? Se a gente voltar uns meses atrás, o nome certo da parada era o Tarcísio. Várias articulações, os partidos todos confabulando. E no final, inclusive você ouviu isso aqui primeiro, porque nós falamos do nome do Flávio e o presidente Bolsonaro aí colocou que o filho dele, o filho mais velho do 01, Flávio Bolsonaro, iria ser seu sucessor, né? Primeiro falaram que vazou, aí depois o Flávio postou uma parada, aí o Valdemar da Costa Neto, aí tal. Ficou uma coisa meio atrapalhada. Tudo bem, a gente sempre falou que o Bolsonaro tinha que eleger alguém, né? Tinha que ungir alguém pra passar o carisma dele, pra passar os eleitores bolsonaristas, aquela coisa toda. E ainda que as primeiras médias ali estejam colocando o Flávio até como melhor mesmo, a depender ali, disputando com o Tarcísio e tal. Os demais articuladores não estavam muito satisfeitos com isso não, né? A gente não teve assim um aceite exato, né? Com exceção do PL, os demais nomes, todo mundo falou, não, presidente Bolsonaro, beleza, tal, mas a gente tem que discutir, né? Todo mundo agora quer discutir a candidatura do Flávio ou não, né? Então, e acho que isso reflete nessa semana intensa que o Flávio teve, porque ele falou, quer dizer, anunciou a sucessão no final da semana passada, e aí de imediato bolsa cai, dólar sobe, fez umas concessões, falou, não, eu posso abrir mão, mas vai ser caro. Aí nessa semana ele já se reuniu com a Faria Lima, já falou em seguir o Paulo Guedes, falou do discurso da vacina. Isso eu achei interessante. Quando ele fala dos que é vacinado, isso é a prova da maior mácula do governo Bolsonaro. Porque para eles não existiu o 8 de janeiro. O 8 de janeiro é um movimento, ele não é um golpe. Eu estava lá, eu imprimi, mas eu não tinha nada a ver com isso. Agora, a Covid foi a grande mácula. Mais de 700 mil mortos. E ele sabe que isso foi custoso ao brasileiro e é custoso ao eleitor que ele precisa conquistar. Uhum. Então a primeira coisa que ele fala, ele não fala, não, eu acho que eu sou contra o 8 de janeiro, foi uma baderna. Não, ele não vai falar isso, ele fala da vacina. E já é um cara querendo se articular para apaziguar o discurso. Mas ainda assim, cara, eu fiquei pensando, e você falou ele tentar buscar um discurso mais moderado, o que ele pode ganhar com isso, tal, tal, tal. Mas depois eu fiquei pensando, e até eu acho que os números que estão sendo mostrados vão mais ou menos por esse lado, que na real esse é o único caminho que ele consegue, né? Que ele consegue assim expandir eleitoralmente pensando. Porque, por exemplo, ele já é um Bolsonaro. Então, o bolsonarista True Believer já vai votar nele porque ele é um Bolsonaro, ele é o 01, aquela coisa toda. E ele, nos últimos momentos aí do Bolsonaro antes de ser preso e tal, ele era o filho que tava junto, né? O Eduardo tava lá fazendo besteira, o Renan Bolsonaro tava lá em Balneário Camboriú, o Carlos a gente não ouve mais falar direito, enfim. Ele era o filho que tava ali, articulando de verdade, trabalhando de verdade. Vamos lembrar daquele áudio do Silas Malafaia falando, é isso aí, Flávio e tal. Então, assim, o eleitor bolsonarista, ele já tem. Então, fazer o discurso mais moderado, e tentar ganhar numa centro-direita, até fazer um acordo com o Centrão ali, qualquer coisa nesse sentido, é o único caminho também que ele tem para expandir, né? E se a gente pensar, por exemplo, o Tarcísio, que é o cara mais centrado, tal, que é o cara mais moderado por definição e assim assado. Ele que tinha que fazer o discurso mais inflamado bolsonarista. E quando ele tentou fazer, ele se lascou, né? O Tarcísio não conseguiu expandir para um discurso mais bolsonarista, true believer, assim e tal, enquanto o Flávio meio que só tem o caminho inverso para fazer, né? O Flávio tem que se mostrar mais moderado e o Tarcísio mais exaltado, né? Os dois caminham em direções opostas para conseguir ser o candidato consensual entre a direita. Mas eu tava pensando sobre isso, a gente tava falando do Centrão, você começou falando, né, do Centrão, dos partidos que poderiam vir ou não a apoiar a candidatura do Flávio, quando o PL anuncia tal. Eu vi uma entrevista do Dr. Luizinho, do PP, ele é vice-líder do partido, e ele fala uma coisa nessa linha, que se o PL seguir com a candidatura do Flávio, o PP entende que pode construir uma candidatura alternativa ou, o que é o mais defendido dentro da sigla, declarar independência para os seus quadros apoiarem quem for mais interessante dependendo da costura no Estado. E eu acho que se a candidatura do Flávio não for um balão de ensaio, se o Flávio de fato for o candidato
em 2026. E eu acho difícil que ele desista, até porque muita gente está falando que ele vai desistir. Não, desistir não. Então, Desistir não. eu acho que ele vai ser candidato até o final. Eu imagino o Centrão vai adotar essa postura. Nossos quadros vão ter uma certa independência, e aí em estados onde o PT for mais competitivo, é natural que deputados e senadores do Centrão vão se aproximar de políticos petistas, e em estados onde o bolsonarismo é mais forte eleitoralmente, de políticos bolsonaristas, e aí do próprio Flávio. Agora, outra coisa que eu fiquei pensando quando a gente tá vendo essas candidaturas, e, de novo, eu acho que o Flávio vai ser candidato, mas muito se discute essa possibilidade da candidatura do Flávio ser só um aumento de capital político do grupo bolsonarista, talvez por Flávio pleitear um ministério ou vice numa chave mais competitiva e tal. Me parece muito mais desejo de parte do Centrão e da Faria Lima do que, de fato, uma possibilidade concreta hoje. Mas ainda assim, o Hélio Gaspari traz uma questão muito interessante essa semana na coluna dele na Folha, de que o Flávio se soma às outras tantas pré-candidaturas, oficiais ou não, Caiado, Tarcísio, que é o não oficial, Zema, Ratinho. Então, assim, a direita tem 4, 5 candidatos a presidente da República e nenhum na prática, né, por enquanto. Todos ficam nesse... o Flávio mas será que ele vai até o final? O Tarcísio toda hora é apontado como candidato, mas ele sempre que fala que vai concorrer a governador. O Zema, ninguém acredita que tem chance mesmo. Mesma coisa o Caiado. E o Ratinho fica naquela de Tarcísio Série B. Tipo, se o Tarcísio não for, e a gente precisa encontrar um governador de um estado competitivo, mas não São Paulo, tem que ser o Ratinho. Então fica difícil, assim, você não consegue construir uma candidatura sólida. Agora, pensando nos palanques estaduais, essa candidatura do Flávio tem que andar ou não até março, né? Porque aí os partidos já vão ter começado a fazer articulações mais amplas nos estados. Então, se o PL vai seguir com o Flávio candidato, sem possibilidade de concessão, no máximo uma concessão para um nome mais moderado para vice na chapa, eu imagino que todo mundo vai trabalhar com muita independência nos estados ano que vem. A gente estava falando dessa de Bolsonaro, de Flávio e Tarcísio. Você falou no começo, Guilherme, que eles estão na mesma posição. Um tem que radicalizar, outro tem que moderar. O problema é que a radicalização do Tarcísio tem um teto. Ele não pode radicalizar mais. Ele tentou radicalizar aquela vez. E deu mal, isso deu mal. Atacou Moraes e ali morreu a candidatura dele por um certo tempo. Enquanto o Bolsonaro, ele já tem um sobrenome, ele já pode ser radical. Todo mundo sabe que ele vai manter o radical dele porque está no nome. E ele pode moderar. Então, o Flávio tem uma vantagem de se mostrar mais autêntico. O Tarcísio, para onde quer que ele vá, se ele modera muito, ele deixa de ser autêntico. Então, por exemplo, sexta-feira, tivemos um evento no SBT gigantesco, com Lula, Nunes, Tarcísio. E o Tarcísio estava todo de amigos com o Lula, né? Conversando, o Lula tirando só você tá fazendo ginástica? Tem que fazer ginástica. Tava ali falando, e é algo que o bolsonarismo repudia. Essa história que a gente estava falando no último programa de preservação do status quo, isso é uma coisa que o eleitor bolsonarista repudia. Qualquer contato com o Lula não é política, isso é pilantragem. Então, assim, o Tarcísio entendeu que ele tem que seguir um outro caminho com a reeleição, ou ele está insatisfeito e viu que talvez a ideia seja se aliar a um movimento de caçar Temer mais do que Bolsonaro, do que ficar num puxadinho bolsonarista. Cara, eu vou fazer uma bet aqui com vocês, viu? Eu acho que é isso mesmo. Porque qual que é o ganho do Tarcísio no núcleo Bolsonaro? Nesse momento. Paulada. Não, mas qual que era a função do Tarcísio para o Bolsonaro? Ele era um cara da institucionalidade. Conseguiu ser governador, tinha um bom trânsito com Alexandre de Moraes, com o STF, com outros poderes, era um cara que estava mais ligado ao Centrão ali, Kassab, enfim, tal, beleza, legal. Ele servia ao capitão para fazer esse meio de campo. Só que não deu certo, né? O Bolsonaro foi preso. E o Tarcísio se deslocou a ponto de todo mundo falar que o Bolsonaro morreu, a candidatura era do Tarcísio. Então assim, o Tarcísio não tem função no grupo Bolsonaro. Isso provou uma outra coisa que você, Lucas, tinha falado uns meses atrás, e que o Lula falou também, uma opinião que vocês dois têm, de que o Tarcísio, ele só existia no campo bolsonarista, né? O Zema, o Ratinho, o Caiado, mais ainda, né, que já tá aí desde que a República foi proclamada, eles têm a carreira deles, eles são políticos autônomos. Claro, o Zema é super ligado ao Bolsonaro? Mas ele eleito sozinho, na época que o Novo não era o puxadinho do bolsonarismo, ainda era um partido independente e tal. Todos esses outros nomes, eles têm uma carreira. O Tarcísio, ele é só o Bolsonaro. Ele é só uma peça bolsonarista mais true believer, assim. E, de fato, no final se mostrou isso mesmo. Porque a partir do momento que o Tarcísio ficou sem função no núcleo bolsonarista, o Bolsonaro, pai, o Jair, não teve nenhum pudor de não o colocar. Como a gente sempre falou que ia colocar, como agora, inclusive, se fala que tem um murmurinho aí que o Tarcísio tá reclamando que, a gente combinou que ia ser eu e tal. Então, o Tarcísio, se ele quiser viabilizar qualquer coisa,
ele vai ter que ir para o outro campo que pode o apoiá-lo, que é o Ciro Nogueira, que é o Kassab, que é o Projeto Centrônico, o Traturaço, aquela coisa toda. Eu fiquei surpreso, inclusive, que eles continuam apostando no Tarcísio. Pelo menos, a gente sempre falou que o Bolsonaro ele vai dar o nome, aí a galera vai seguir ali, porque vai capitalizar os eleitores e tal. Só que no final não, né? Todos os partidos ali falaram alguma coisa e quem defendia a candidatura Tarcísio me parece continuar defendendo a candidatura Tarcísio. E aí, nesse sentido, talvez a melhor candidatura para a direita seria Tarcísio e Flávio, né? Como a gente já falou em outros programas, inclusive. Inversão, né? O Tarcísio jamais sairia de vice, né? Largar Não uma. sei se não sairia. Não Você sei acha se que. não Nossa, sairia. eu acho que é zero o perfil do cara. E é isso que vocês estão falando que a gente brincou em off. Lembra aquele filme Conclave, que o favorito do establishment era o Bellini, e o Bellini fala: Não, mas eu não quero ser Papa, eu não quero ser Papa. E o outro vira e fala: Todo mundo que fala que não quer, quer ser Papa. E quando ele não é nomeado para ser o candidato oficial depois, ele fica bravo. E é o que parece, o Tarcísio não tá feliz. É. Ele desconversou nas entrevistas. Ele fala: Não, vamos ver, eu vou trabalhar aqui. Ele não gostou muito. O Tarcísio queria ser ungido, né? Porque ele seria o candidato do Centrão e do Bolsonaro, né? E agora ele pode ser só o candidato do Centrão, se ele for pra frente com a candidatura dele. Agora, surpreendentemente, nesse evento conciliatório tinha energia elétrica no SBT, né? Porque Pois São Paulo é. passou por uma semana complicada, mas aí tinha com o Nunes e o Tarcísio, não faltou energia. Mas, não criticando o prefeito, Eu estou criticando, inclusive, ouvintes. Vocês não tiveram um programa semana passada por causa do. A Enel está tentando Pois é. calar o degrau da calar o degrau política. da Aqui política, exato. interessa Ricardo Luzes, calar o degrau. Por que ele faz A gente isso? sempre falou tão bem dele, a gente sempre falou tão bem. Pois é. Mas assim, eu tenho essa impressão que o Tarcísio ficou descontente, claro, porque ele imaginou que teria uma candidatura costurada pelo bolsonarismo e apoiada pelo Centrão, e hoje, se ele quiser ser candidato em 2026, ele tem que ser candidato contra o Flávio Bolsonaro. Aí é uma ruptura de fato, se ele for candidato com o Flávio no pleito, ele rompeu com o bolsonarismo, e aí ele vai testar o tamanho que ele tem. Se ele tem independência e autonomia suficiente para ser dentro do campo da direita, que vai disputar voto a voto, quem passa para o segundo turno contra o Lula, no eventual segundo turno. Eu não acho que ele vai fazer isso. Eu não acho. Eu acho que se o Flávio seguir com a candidatura até o final, o Tarcísio concorre à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes e constrói esse projeto para 30. Mas uma coisa que pode prejudicar o Tarcísio Flávio é candidato, vai bem, 45, 46, 47% dos votos no segundo turno. Naturalmente ele aparece como um nome presidenciável para 2030. É difícil imaginar alguém que vá para o segundo turno e tenha uma votação expressiva, pior que a do pai, mas ainda assim expressiva, imaginando um cenário hipotético, não vai ser candidato para 2030. Então o Tarcísio teria que construir, costurar essa candidatura alternativa ao sucessor do Lula, caso o Lula seja reeleito em 26, quem o Lula possa indicar 30, e também alternativa ao bolsonarismo que vai tentar capitalizar essa expressiva votação que ele pode obter. Então, o Tarcísio está numa situação muito delicada. Eu acho que o melhor dos mundos para o Tarcísio era ou ele ser candidato em 26, ou o candidato em 26 ser o Ratinho, do campo da direita. Porque o Ratinho para 2030 provavelmente não conseguiria manter a relevância política que o Flávio mantém. O Flávio é um político nacionalmente conhecido, carrega o sobrenome, enfim, pode passar os 4 anos entre 26 e 30 fazendo campanha nos estados, como o próprio Jair fez na época como deputado federal, para se tornar até mais conhecido nacionalmente. Né? A nomeação do Flávio é muito mais pensada a longo prazo, para o futuro do grupo bolsonarista, e aí a gente tá falando de 2030, do que necessariamente ganhar em 2026. Claro, eles querem ganhar, eles vão disputar e assim por diante. Mas é o que você disse, mesmo que ele não vença, mesmo que seja com o Lula ganhe com uma margem legal ali e tal, não sei, o Flávio vai mostrar, vai provar ou não se ele é competitivo ou não, porque hoje há essa desconfiança. Ah, você é filho do Bolsonaro, você tem um nome e tal, mas ninguém botou tanta fé assim no nome dele. E a partir do momento que em 2030 nós vamos mais ter o Lula, então a gente vai ter um outro candidato certamente com menos peso, né, do que o Lula tem para o campo da esquerda. Ou seja, a gente vai ter provavelmente uma fragmentação da esquerda em 2030, enquanto na direita a gente pode ter uma união naquele que herdou, porque a gente também já não vai ter mais Bolsonaro, provavelmente. Não tô agorando ninguém, mas enfim. Então a gente vai ter um nome assim que consegue talvez em 2030 unir o campo da direita, como o Lula faz agora com a esquerda. Sem querer atiçar, né, o nosso governador,
Mas ele tem uma campanha pronta para 2026 também. É a chance dele descontar tudo aquilo que o Eduardo Bolsonaro fez. Aham, Ele tem um aham, discurso aham. pronto, fala, olha, a família é isso, eu tenho os ideais da direita, mas eu não sou maluco. Se ele quiser rachar, É, se ele quiser rachar mesmo, ele tem muito material. mas é Ele Uhum. tem isso. muito material. O Rett falou dele talvez perder o fôlego para 2030, mas ele tem 4 anos e meio para criar uma ruptura com a família Bolsonaro e se candidatar em 2030 com outro nome. Uhum. Claro que eu estou sendo muito, né, puxando muito a sardinha pro Tarcísio, que é um cara que eu não sou muito fã, mas ele pode ter esse plano também, porque ele teria 4 anos e meio para não ser um falso que em 6 meses muda de opinião.